Tu és o Deus, enviaste uma chuva abundante, por meio da qual confirmaste a tua herança, quando ele estava cansado. Tua congregação lá, tu, ó Deus, preparaste da tua bondade para os pobres. O Senhor deu a palavra, grande foi a companhia daqueles que a publicaram. Rei de exércitos fugiram rapidamente, e aquele que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantias entre os vasos, vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata, e as suas penas de ouro ou amarelo. Quando o Todo-Poderoso dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Baçã, um monte tão alto quanto o monte de Baçã. Porque vós saltai altos montes, este é o monte do qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. Louvado seja Deus. Amém? O versículo diz, no versículo 1, que Deus se levanta contra os nossos inimigos, eles sejam dispersos, que aqueles que o odeiam fujam diante dele. Assim como a fumaça, e os perversos também pereçam, se levada para longe, leva-os para longe. Assim como a cera derrete diante do fogo, e os perversos também pereçam na presença de Deus. Há uma promessa do Senhor para com as nossas vidas. O salmista chega no versículo 1 do Salmo 72, dizendo que o Senhor, ele é um Deus de justiça. Salmo 68, que nós acabamos de ler. Ele é um Deus de justiça. E se ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que ele tem observado para as nossas vidas. Só que o salmista diz que Deus, ele se levantará contra os nossos inimigos para os colocá-los dispersos. E a Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Portanto, se existe alguém que lhe oprime ou que abate a sua alma ou que vem entristecer, tem algo espiritual por trás, agindo por conta disso. E o salmista ora ao Senhor na certeza que diz que os seus inimigos sejam dispersos, aqueles que odeiam fujam diante dele. Só que ele diz que os seus inimigos vão fugir como a fumaça levada para longe. Leva-os para longe, assim como a cera derrete diante do fogo. Se nós entendermos que a nossa luta, ela não é carnal, ela é uma luta espiritual, nós vamos sair dessa batalha mais do que vencedores. Nós vamos entender que nós precisamos detectar aonde está o problema, qual é o demônio que está atuando, qual é a legião que está se levantando, porque a nossa luta, ela nunca vai ser contra a carne. Podemos até lutar contra a carne, mas nós não seremos vencedores, porque a Bíblia diz que as armas pela qual Deus derramou sobre a igreja são armas espirituais. E as armas espirituais, elas não funcionam no mundo carnal. Ela não vai funcionar no mundo físico. Ela só vai funcionar no mundo espiritual. Porque a nossa luta é no reino espiritual. E nós precisamos entender isso. E o salmista falou que quando ele entendeu, ele começou a orar ao Senhor, a buscar a presença dele, ele disse que os seus inimigos começaram a sumir como fosse fumaça. Você já percebeu como é que a fumaça faz? Há um fogo naquele lugar e a fumaça, ela começa a subir de uma forma que ela está se concentrando. Depois, quando ela pega uma certa altura, ela começa a se dispersar. Ela começa, e você não vê mais aquela fumaça, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, até o ponto que ela para. E a Bíblia diz que os nossos inimigos, eles sumiriam como fumaça. É isso que Deus tem prometido para as nossas vidas. E o Senhor tem falado que ele se vai derreter como uma cera diante do fogo. Você já viu alguma coisa ficar diante do fogo? Você já viu alguma coisa ficar diante do fogo quando ele está aceso? Ou ele vira cinza, ou aquilo que está sólido, ele fica líquido, ou aquilo vai evaporar e vai sumir. Mas nada fica diante do fogo de Deus. E quando você ora, você libera fogo de Deus sobre a sua vida. Por isso que as nossas armas, elas são espirituais. Observe que em Mateus, que a Bíblia diz que quando alguém fizer um mal contra ti, você vai ter que fazer o bem. E quando você faz o bem, a Bíblia diz que você está tumultuando, ou seja, colocando pedras ou brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha que mistério tremendo.
dizendo. Quando alguém vende contra a sua vida e você não usa arma física nem carnal, mas usa armas espirituais, a Bíblia diz que você está colocando brasa sobre a cabeça dele, porque a consciência dele vai começar a queimar fogo, entender, poxa, eu estou tratando alguém dessa forma, mas ele me trata tão bem, porque você está usando as armas espirituais. E nós precisamos entender isso. E nós chegamos aqui a este lugar, e o Senhor de nós deu arma a cada um de nós que estamos aqui, mas as nossas armas, elas são espirituais, e ela só vai funcionar, só vai se manifestar no reino espiritual. Se nós formos crentes naturais, nós nunca vamos compreender o reino do Espírito e nunca veremos a glória de Deus sobre nossas vidas. Por isso que o salmista falou: ei, que Deus se levante, que os meus inimigos sejam dispersos, e aqueles que odeiam fujam diante dele. O salmista sabia tanto que a guerra não era carnal, que ele falou: não é eu que vou me levantar. Ele começa o salmo dizendo que Deus se levante e vai de encontro aos meus inimigos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor fala: a mim pertence a vingança. Tem muitos que dizem aí, dizendo que Deus não é vingativo. Você precisa ler Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus falando: a mim pertence a vingança. Porque Deus fala: a mim pertence a vingança, para que nem eu nem você venha fazer justiça com suas próprias mãos, e nós possamos fazer igual ao salmista, que Deus se levante ao meu favor. E nós vamos orar, e a sua oração nessa noite, e baseado em cima daquilo que você entrou aqui, que você está pedindo a Deus, você vai falar para o Senhor nessa noite, que Deus se levante a favor de... E é isso que nós vamos fazer hoje. Você vai se levantar nessa noite, aí agora é com você e Deus. Até hoje você pode ter lutado com as suas obras carnais. Até hoje você pode ter enxergado as coisas com os seus olhos carnais. Até hoje você pode ter abrido a sua boca para querer mudar a situação com aquilo que sai dos seus lábios. Mas até hoje nunca deu certo. Mas a partir de agora, a sua oração será que Deus se levante em prol dessa causa. E Ele vai fazer, porque quando nós queremos fazer algo que vem do nosso braço forte e da nossa vontade, Deus olha para nós e diz assim: Ele não está precisando da minha ajuda, porque Ele está lutando com o seu braço carnal, com a sua força, com a sua visão. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, a gente está dizendo, como o salmista fez, que Deus se levante e julgue essa causa. E quando ele orou e falou que Deus se levante, que julga essa causa, a Bíblia diz que no versículo 2 houve uma resposta: os seus inimigos serão como uma fumaça, serão como uma cera que derrete no fogo. Está precisando de quê nessa noite? O que é que você tem orado e não tem dado certo? A libertação deste mal, ela só ocorre se você entrar no mundo do campo espiritual. E nós muitas das vezes ficamos lutando no mundo físico. No mundo físico nós não lutamos. No mundo físico nós tomamos decisões. Coloque isso na sua cabeça. Toda guerra que o homem de Deus e a mulher de Deus ela trava é no reino espiritual. Agora as decisões que nós tomamos é no mundo físico. Observe que toda vez que o povo de Israel ia para a batalha, ia para a guerra, eles iam orar, guerrear no reino espiritual. Depois que eles oravam, Deus agora se apresentava a eles e dizia: no mundo físico agora, vocês vão orar, me buscar, colocar uma adoração e eu vou dar vitória. As muralhas de Jericó, havia uma guerra travada. Se Josué pegasse o povo e fosse diante de Jericó para derrubar as muralhas, todo mundo ia perecer. Porque ia ser uma decisão pela humana, uma decisão pela carne. Mas ele primeiro foi travar a batalha no reino espiritual, orar ao Senhor. Aí Deus deu uma direção agora. Você vai entrar no mundo físico e a única coisa que você vai fazer, rodear a cidade por 7 dias e gritar. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: no mundo espiritual nós travamos batalha, no mundo físico nós tomamos decisões. Você precisa entender isso. E às vezes a gente fica todo atrapalhado na nossa vida porque misturamos as coisas. Precisamos entender isso. Você entra no mundo espiritual para poder saber de Deus qual a direção que você vai tomar. Por isso
isso que muitas das vezes o crente fica afoito, chega no momento da vida dele e que ele está lá, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu já programei isso, vai ser dessa forma, eu vou sair daquele trabalho, eu vou entrar no outro, aquele trabalho não está dando certo, mas aquele está me chamando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus está olhando para você, está dizendo, as suas decisões, as suas lutas não são no mundo físico. Se nós entendemos isso, nós vamos ser direcionados por Deus e não pela nossa vontade e pela nossa carne. Nós precisamos entender isso. E por isso que muitas vezes a igreja tem perecido, porque nós olhamos e agimos com o nosso achismo. Você quer ver uma coisa? Quando o homem ele passa, isso aqui a Bíblia está recheada disso. Há muitos homens na Bíblia que você vai ver, que esses homens eles se levantaram, eram pequenos, e eles oravam, buscavam a Deus, iam louvar ao Senhor, e Deus falava com eles. Quando eles passaram a ser rei, eles não buscavam mais a direção de Deus no reino espiritual. O que é que eles iam fazer? A Bíblia diz que eles tomavam suas próprias decisões. E todas as vezes que eles fizeram isso, eles quebraram a cara. Porque reino físico, a gente toma decisão. Mas a direção primeiro vem do reino espiritual. E você precisa entender que tudo que acontece na sua vida, primeiro é gerado no reino espiritual, para depois acontecer no mundo físico. E se nós não entendemos isso, nós entramos no reino físico, numa batalha travada, sem saber primeiro o que precisa ser destravado no reino espiritual. E nós precisamos entender. Observe que quando Daniel estava dentro da Babilônia, a Bíblia diz, querido, que Daniel estava lá, o povo estava dentro do cativeiro, e o cativeiro já tinha acabado, que era 70 anos, mas o povo estava lá, porque estava guerreando de forma natural. O povo estava dentro do cativeiro, Deus falou que era 70 anos se passaram, e eles continuaram ainda dentro do cativeiro. Por quê? Guerreando de forma física. Por que Deus não me tira daqui? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Se eu não sou filho de Deus? Por que isso? Lutando com suas forças físicas. Só que Daniel, ele parou, saiu do meio do povo, porque vai ter momentos na sua vida que você vai precisar estar só para entender o que Deus quer te revelar no reino espiritual. Jesus tinha 12 discípulos. No meio da sua caminhada, quando ele foi para o Gólgota, a Bíblia diz que no meio do caminho ele separa alguns e fica com 3. Depois, quando ele vai chegando perto do monte, ele diz, ei, fica aí vocês 3, que agora é eu e o Pai. Tem revelações na sua vida que Deus quer fazer algo com você, que Deus vai permitir que chegue uma ajudinha aí do seu lado. Alguém para orar, alguém para interceder, alguém para estar lhe dando ânimo. Mas vai ter momentos que você vai procurar, você não vai achar ninguém. E ouça o que eu estou te dizendo, não murmure, porque é um particular de Deus na sua vida. Aleluias! Já que você não entende que Deus está querendo conversar com você face a face, aí é preciso Deus entrar na cena e começar a fechar as portas, afastar as pessoas que estão do seu lado, para que você entenda que tem que ter um particular. E Daniel precisou sair do meio do povo para poder ficar sozinho. E ele começou a ler a Bíblia. Ele falou, pera aí, eu estou dentro do cativeiro, mas os 70 anos já acabou. Aí o que Daniel fez? Daniel correu, foi lá falar com o povo, ei, 70 anos se passaram, o cativeiro acabou. Não, a Bíblia diz que Daniel abriu um jejum de 21 dias. E aí agora, por que o que acontece, querido? Daniel entendeu que o cativeiro já tinha se acabado. Porém, estava todo mundo dentro do cativeiro. E aí agora? E muitas das vezes nós ficamos assim dessa forma. Você está orando, pedindo a Deus algo, Deus te revela, Deus te mostra. Aí antes de Deus lhe dar um passo a passo de como as coisas vão acontecer, você já vai para sua melhorzinha amiga e dizer, Deus falou comigo que vai me dar isso. Deus não te deu nem um passo a passo. Ele só botou um pouco do doce na sua boca, daquilo que ele quer fazer na sua vida. E você agora já vai espalhar, falar para todo mundo, sem vir o passo a passo. Daniel leu a palavra, queridos. Olha, 70 anos já se passaram e nós estamos dentro do cativeiro. Jejum, 21 dias de jejum. E Daniel orando, consagrando. O anjo desce e diz, ó Daniel, desde o primeiro dia que tu se atentou a buscar a minha face, Deus enviou o anjo para te dar resposta. Mas houve uma
batalha no reino espiritual e o anjo mensageiro ficou preso e ele não pôde lhe trazer a resposta. Você entende? Porque muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, nós precisamos calar a boca, porque já é uma batalha espiritual com o reino das trevas que não quer que você seja abençoado. Aí quando você abre a sua boca, você dobra a batalha, porque agora vem inveja, vem calúnia, vem difamação, vem pessoas que não querem o seu bem, vem pessoas que lhe abraçam, mas por trás quer ver a sua derrota. Aí você aumenta mais ainda o problema na sua vida. Daniel falou: ei, vou ficar aqui caladinho, fazer meu jejum de 21 dias e Deus vai me dar a estratégia. Agora, depois que Deus te revelar a estratégia, aí agora você pode falar com quem você quiser, porque agora é só executar o que Deus te deu para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender de reino espiritual. Se nós não entendemos isso, vamos ficar o tempo todo, como diz o outro, dando murro em ponta de faca. Tudo acontece no reino espiritual. Se você não entender isso, você vai ficar o tempo todo fazendo indagações. Meu Deus, por que isso? Porque minha filha é assim? Porque meu marido é assim? Porque isso, daquilo? Reino espiritual. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com um irmão essa semana, ligou para mim, não é daqui da igreja, e aí ele falando que ele não consegue ter um bom afeto com sua filha. Ele tem uma filha, ele gosta da filha, ele na hora da folga, ele passeia com a filha, dá tudo que a filha quer, mas ele só sai com a filha nos dias de folga dele. Ele não consegue durante a semana mandar um oi para a filha, ter aquele afeto. E ele falou: irmão, você não acha que eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, vou procurar qualquer coisa? Aí eu falei: o que você está passando aí agora aí? Eu já sei o que é. Ele virou para mim e falou assim: mas como é que o senhor sabe? Você é algum psicólogo? Eu falei: só se for de Jesus. No reino espiritual, se você não consegue abraçar a sua filha, andar do lado da sua filha, não consegue ter comunhão com a sua filha, o seu problema já sei qual é paternidade. Quando eu terminei de falar para ele que era problema de paternidade, ele começou a chorar. E ele começou a contar a forma como o pai dele tratava ele quando era criança. As formas mais absurdas possíveis. E a forma como o pai tratava ele gerou-se travas no reino espiritual que surgem reflexo para a vida da filha dele. Por mais que ele não quisesse ser com a filha, ele estava preso, porque ele tinha que voltar e resolver um problema de paternidade com seu pai. Tudo acontece no reino espiritual, mas nós como crentes, nós estamos muitas das vezes pouco se lixando para o reino espiritual. E nesses últimos dias só vai conceber, só vai ter vitória aqueles que estão atentos para o reino espiritual. Porque tudo nasce de lá. Porque tudo é representado por lá. E nós precisamos entender o que é reino espiritual. Por isso que o salmista diz: ei, eu não vou me levantar não. E Deus se levante. Você sabia que é a forma mais fácil e mais rápida de Deus agir? Porque tem crente que ele vai agir com sua própria força, no seu próprio braço. Aí depois que ele já está todo cansado, todo acabado, todo metralhado, já recebeu uma flechada, ele diz: agora eu deixo na mão de Deus. Por que tu não foi antes? Antes do prejuízo, antes da porta fechar, antes de perder alguém da sua família, antes de perder o seu filho, antes de perder o seu casamento. Por que não foi antes? Se nós entendermos de reino espiritual, nós vamos ser mais felizes. Nós vamos chegar diante da presença de Deus e nós vamos falar: Senhor, esta causa aqui agora é tua. Porque deixa eu lhe falar uma coisa: abominável para Deus é quando o homem usa o seu braço forte para ser o seu conselheiro. Irmão Santos, você me mostra isso? Mostro. Quando Davi era um homem de guerra que vencia todas as suas batalhas, ele orava ao Senhor e Deus dizia: Davi, faça isso. E a Bíblia diz que Davi fazia como Deus ordenava e Deus dava vitória. Mas houve um momento na história que Davi falou assim, chegou pro chefe e diz assim: ei, levanta o censo aí no meio do povo. Você sabe o que é levantar o censo? Davi estava dizendo assim para ele assim, conta quantos homens de guerra eu tenho, quantos homens com espada, quantos homens de lança, quantos homens com escudo. E aí o rapaz que era chefe virou para Davi e falou assim: Davi, isso não vai parecer bem aos olhos do Senhor. Ele: rapaz, levante o censo. A Bíblia diz que quando ele vem conta e dá o relatório a Davi de quantos homens de guerra ele tinha, sabe o que aconteceu? Davi se envaideceu. E o que foi que aconteceu? Perdeu a batalha. Porque não é pelo nosso braço forte. A Bíblia diz que é no nome do Senhor que nós teremos vitória. É no nome do Senhor que nós levantaremos a bandeira da vitória. É no nome do Senhor que nós faremos proeza. É no nome do Senhor que o cativo é liberto. É no nome do Senhor que o cego passa a enxergar. É no nome do Senhor que o enfermo recebe a cura. É no nome do Senhor que muda a história da sua casa. É no nome do Senhor. E nós precisamos entender isso.
Fala para o seu irmão, você precisa entender de reino espiritual. Se nós entendermos isso, nós voltaríamos. Escute o que eu estou falando. Se você parar um pouco para entender de reino espiritual, você voltaria e pagaria a sua dívida. Eu não planejei falar isso não, Jesus me trouxe aqui agora. Se você entendesse de reino espiritual, você voltaria e pagava a sua dívida. Irmão, você está falando de dinheiro? Não. Pendências no reino espiritual que ficaram lá atrás. E a gente acha que não é nada. E essas pendências estão reverberando no reino espiritual. O que é reverberado no reino espiritual? Essas pendências, elas estão tendo legalidade de estar agindo no reino espiritual. Por isso que muitas coisas estão detidas. Bênçãos, promessas e não cai sobre a nossa vida. Se não voltar e pagar a dívida, fica difícil. Observe que até o perdão, como é que Deus fala a respeito do perdão para com o irmão? A Bíblia diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, reconcilia-te com ele. Por quê? A Bíblia diz que verá o carcereiro no livro de Mateus, vai te jogar dentro de uma prisão e você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Que é isso? Dívida no reino espiritual. E muitos de nós estamos com dívidas no reino espiritual. E nós achamos que não é nada e muitas das vezes fica aí as nossas indagações e as nossas perguntas. O porquê disso, o porquê daquilo, por que tal, e por que tal, e por que tal. E Deus está te respondendo nessa noite. Se eu fosse você, voltaria e pagava a sua dívida. Nós precisamos fazer isso. Porque Deus, Ele está levantando uma nova geração. Deus, esses últimos dias, Ele está trabalhando, trazendo luz à sua igreja para trazer libertação e cura. Porque há algo de Deus que está para se manifestar nas nossas vidas. Escute o que eu estou lhe dizendo no dia de hoje. Há algo de Deus que está para se manifestar nas nossas vidas, mas será derramado na vida daqueles que serão limpos. Quando você vai no banco pegar um empréstimo, se você tiver dívida, ele vai liberar? A mesma coisa é o reino dos céus. Não há liberação enquanto há dívidas. E nós precisamos pagar essa dívida. Irmão Sandro, mas a Bíblia não diz que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e que ele na cruz do Calvário levou todas as maldições sobre ele? Sim, Jesus já levou todas as nossas maldições. Só que você tem que ir até a cruz, meu querido. Levar essas maldições lá que Jesus já libertou você. Você tem que ir até a cruz e deixar ela. Não é assim não. Aceitei Jesus? Não. O que eu fiz lá? Não. Se fosse assim, você não estava pagando preço pelos erros. E a Bíblia diz que a alma que pecar certamente morrerá. E que Deus visita a maldição até a 4ª geração. Tataravô, avô, pai e filho. Deus vai visitando até a 4ª geração. O que é isso? São dívidas que nós temos no reino espiritual. Lembra da última vez que nós trouxemos uma palavra e falamos aqui? Que existe pecados na nossa vida, que nós pagamos a consequência porque eu pequei. Aí a Bíblia vai dizer que a alma que pecar certamente morrerá. É um pecado que você cometeu. Mas existe maldições hereditárias que vêm sobre a sua vida que você não pecou. Chama-se maldição de geração em geração. Ela aconteceu lá atrás. E essa dívida vem para o seu bolso, sem você ter gastado nada. E você tem que ir lá, pelo poder que é no nome de Jesus, anular essa dívida. Não foi assim que Jesus fez por nós? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Jesus foi lá, morreu na cruz por nós, pagou a dívida, rasgou a cédula que era contra nossas vidas, e hoje nós estamos salvos para a glória de Deus. Eu não ia pregar sobre isso hoje, nem começar o culto pregando. Aqui está a mensagem, quem quiser ver, que eu ia pregar hoje. E Deus nos direcionou para outra coisa. Quem quiser ver depois, está ali anotado. E se alguma coisa que eu estou falando ali, tem aqui. E nós precisamos entender, querido. Se você entender de reino espiritual, você vai se cansar menos, você vai lutar menos e vai ter mais vitória. Você já ouviu falar aí no mundo lá fora que existe chamado uma lei de Pareto, que é 80-20, aonde você faz 20% dos seus esforços para ter 80% do resultado. E nós precisamos aplicar essa lei no reino espiritual, porque estamos esforçando 80% para ter 20% de resultado. E não é isso que Deus quer. Porque nós ainda não compreendemos que é o reino espiritual. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar mais algumas coisas para a gente poder entender. O crente, ele está na igreja. Acontece algo na vida dele. Se acontece algo na vida dele, é porque o inimigo se levanta para paralisar. E se o crente paralisar, o que é isso que está acontecendo na sua vida? Não é reino físico, é espiritual. Porque é aquele irmão atribulado, que muitas das vezes não vigia e fica atribulando a vida do outro irmão, o diabo já sabe que ele dá lugar, não está nem ligando para ele, porque o intuito do diabo é atingir você, paralisar você. E a gente precisa entender isso. Isso é reino espiritual. Agora, se nós ficarmos, por que a gente se abate muitas das vezes e para de fazer algo? Quanto de nós aqui já parou de fazer algo por causa de uma palavra? Alguém falou, ei, não vai dar certo não. Ei, quem é tu para fazer tal coisa? Ei, o filho de fulano de tal tem mais dinheiro
dinheiro do que você, não botou o filho na faculdade e tal, tu tá aí e vai botar teu filho? Ei, o intuito do diabo é lhe paralisar. É reino espiritual. E o que é que acontece? Aí nós vamos lá e cumprimos o projeto de Satanás. Nos paralisamos. Porque o intuito do diabo é destruir aquilo que Deus construiu. E o diabo só vai conseguir através do reino espiritual. Nós precisamos entender isso. Você quer mais uma? Jardim do Éden. Pare para pensar. Quer dizer que o pecado entrou no mundo porque Eva comeu um fruto e deu fruto para Adão. Pare para pensar. Foi por causa disso? Não foi, queridos. Havia uma ordenança. No dia que comeres desse fruto, tu morrerás. E essa ordenança estava ligada ao reino espiritual. Porque o próprio Satanás que entrou na serpente falou assim, ó, no dia que tu comer, Eva, seus olhos serão abertos. Tu serás igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então o que Satanás fez? Fez com que ela comesse o fruto. Mas o pecado estava na desobediência. Entrou no reino espiritual, os olhos foram abertos. E o inimigo quer pegar a gente pelo reino espiritual. É isso que nós precisamos entender. E nós não entendemos e ficamos brigando no mundo físico. Mas é por conta disso. É por conta daquilo. É por conta daquilo outro. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que você nunca vai me ver paralisado. Porque é uma coisa que eu tenho plena consciência de quem me chamou, de quem me capacitou, qual é o meu lugar e o que Deus fez na minha vida. Nunca vocês vão me ver paralisado. Eu faço igual o apóstolo Paulo. Por dentro eu posso estar abatido, mas não parado. Eu posso estar destruído, mas eu estou continuando na fé. Nunca palavra nenhuma vai me paralisar naquilo que Deus tem na minha vida. Você nunca mais vai me ver. Você sempre vai me ver essa pessoa aqui. Eu trabalhei 12 anos numa igreja, junto com o pastor, e foi todo lugar que eu chegava. Tem uma vez que eu perguntei assim, no tempo da imaturidade. Rapaz, parece que Deus me chamou só para sofrer. Eu entrei na igreja, no ministério de louvor, tinha um irmãozinho lá que me perseguia o tempo todo. Saí dessa igreja, fui congregar em outra igreja, ficamos 12 anos, veio um outro irmãozinho me perseguindo de novo. Eu ia fazer umas coisas na igreja, porque o irmão quer fazer isso, porque o irmão quer fazer isso. Eu falei, eu não quero fazer nada. O problema é que você não faz, então alguém tem que fazer. E eu sou muito assim em questão das coisas da obra de Deus. Eu vou me envolvendo, Deus vai puxando, Deus vai fazendo, porque eu gosto, eu amo de fazer as coisas da casa de Deus. Eu amo fazer. Então não adianta. Eu tenho a mesma mentalidade que Neemias. Quando as coisas vêm sobre minha vida, muitas coisas vêm ao meu ouvido, chega até a mim, é uma coisa que eu digo, estou fazendo a grande obra de maneira que eu não posso parar. Não posso parar. Se você parar, meu amigo, você não vai viver o melhor de Deus. Você não vai comer o melhor dessa terra. Se você parar, os seus olhos não vão contemplar o que Deus tem para a sua vida. Tu acha que essa luta que você está enfrentando no reino espiritual é por quê? É porque você já está perto. Já está perto de concluir o que Deus tem na sua vida. Por isso que está essa luta. Mas você precisa entrar no reino espiritual. Você precisa entrar e entender que o reino espiritual está se movimentando hoje a seu favor. Se você entender isso, você vai fazer como o salmista fez. E eu acho interessante que quando ele vai falar de reino espiritual e vai dizer que Deus se levante, ele já está dizendo como é que as coisas acontecem com o inimigo. Ele fala assim, ó, que meus inimigos se dispersam como fumaça, que seja como uma cera que derrete no fogo. Aí tem gente que quando entra no reino espiritual, ele ainda não está preparado, ele tá como é que eu falo? Há devez ainda no reino espiritual. Deus começa a mostrar algumas coisas e fala, para aí, Senhor, eu não aguento ver isso não, deixa Deus te revelar. Quando você começar a entrar no reino espiritual, você vai ver o que é que Deus vai mostrar na sua vida. Porque todo crente que vive no reino espiritual, a tendência dele é vencer ou vencer. Não tem para onde correr. Quando os sírios se levantaram contra o povo de Israel, eles estavam no monte. E ele foi lá e venceu a batalha. Quando foi outro cenário, eles estavam no vale. Sabe o que aconteceu? Eles estavam no reino espiritual. E Deus usou o profeta e falou assim, ei, fala para ele aí, que eu sou Deus do monte, que também sou Deus do vale. E os seus inimigos estão dizendo que eu só sou Deus do monte e não sou Deus do vale. Mas fale para o meu povo que eu também estou no vale. Mas quando a gente não entende de reino espiritual, a gente fica pensando, que é isso? Que é isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. E aquilo outro na minha vida. É muitas indagações. Em vez de você ficar se perguntando por que você está passando por isso, olha ao Senhor e diz assim, Deus, me mostre qual é o demônio que está por trás disso. Me mostre qual é a atuação maligna que está por trás disso. Sabe por quê? O reino das trevas é organizado. Não fique pensando que o reino das trevas é um reino bagunçado, não. Ele é organizado. Porque quando eu era criança, desde os meus 2 anos de idade, que minha família me levava para centro de macumba, querendo me consagrar para poder ser um dos pais de chiqueiro, e aí quando
quando foi perto de me consagrar, Deus faz com que meu pai biológico apareça. Deus que revelou onde é que eu estava, me trouxe para Feira de Santana e eu aceitei Jesus. Mas lá dentro, eu pude ver que tudo é organizado. Demônio lá dentro não come qualquer tipo de comida. Tem vários demônios que se manifestam lá dentro. E eles pedem a comida diferenciada para cada um deles. Tem um demônio que entrava lá chamado boiadeiro. Quando a gente entrava, ele pedia carne no sacrifício com uísque e água de coco. O outro pedia bolo confeitado. E os demônios que eram alimentados, até a alimentação era concernente aonde ele ia atuar. Os demônios que atuavam no casamento, eles pediam rosas, charuto e cachaça. Demônios que atuavam no meio da família, eles botavam um bolo, e tinha um demônio chamado Rosinha, botavam um bolo confeitado para poder atuar no meio da família. Era organizado. E a gente no reino espiritual, muitas das vezes, nós ficamos voando, parecendo que estamos só no mundo físico, iludido com as coisas desse mundo. E Deus quer nos transportar para o reino espiritual. Existem coisas que nós não conseguimos ver ainda, e Deus vai nos mostrar. Existem coisas que não foram concretizadas ainda, e Deus quer concretizar. Lembra da mensagem de domingo? Deus vai responder com fogo. Mas o fogo não é para matar, não. É para você entender o que ele quer fazer. Mas primeiro tem que consertar o altar. E Deus está desde quarta-feira falando sobre isso. Se nós entendermos isso, então, pelo reino espiritual, você vai ver o que vai acontecer. Ah, irmão Sandro, mas eu não sou crente, eu não fiz minha aliança com Deus. Isso não tem nada a ver. O reino espiritual é aberto a todos. É igual como eu estava conversando com o empresário. Gostei daquela palavra que ele me deu. Falei assim, vem cá, qual o segredo do seu sucesso? Ele falou, sou dizimista e ofertante. Me dê mais um segredo do seu sucesso. Cumpre os princípios bíblicos. E o cabo é próspero, mas não vai para o céu. Não aceitou Jesus ainda como o Senhor e Salvador da sua vida. E a gente fica se limitando. Eu sou crente, sou filho do rei, mereço comer o melhor dessa terra, mereço tudo sobre mim. E por que não vem? E por que o ímpio está lá, comendo do melhor, tendo seus melhores carros, suas melhores casas? Porque tem pessoas que não conhecem nem a Jesus, mas eles conseguem servir, conseguem cumprir princípios, porque a prosperidade está ligada a princípios. Independente de você ser crente, macumbeiro, espírita, seja o que for. Quantos são crentes e não honram pai e mãe? Estão com sua dívida lá no passado. Hoje está sofrendo com seus filhos. Aí quer prosperidade dentro do seu lar. Enquanto o ímpio que não serve a Deus, cumpre o princípio de honrar pai e mãe e está desfrutando da comunhão na sua casa. Deu para vocês entenderem o que é reino espiritual? O que muda a história do crente é princípios. E nós, muitas das vezes, como igreja do Senhor, quebramos princípios. Eu vejo ímpios lá fora que chega dentro da igreja, quando vê um pastor ou uma pastora, ele reverencia e ele vai lá e respeita. E Deus vai lá e abençoa. Eu já vi muitos. Enquanto muitos de nós não desfrutamos disso, porque não honramos, não respeitamos a nossa liderança. Que é isso? Princípio. E você acha que está tudo bem. Calma. A semente primeiro. Primeiro a semente trata a terra, planta ela, coloca ela dentro da terra, fecha a terra, joga uma aguinha, aí vai crescer a árvore, essa árvore vai dar folhas, vai dar frutos e depois tu vai colher. Vai plantando, que a semeadura vai chegar na tua vida. E outra, quando você planta no mundo físico, o pé da fruta que for, você pode plantar aqui manga. Se nascer, crescer, o pé pode estar cheio de manga. Eu pego se eu quiser. Por mim amadurece, aprodece a manga lá, mas eu pego se eu quiser. Mas no reino espiritual não tem se eu pego se eu quiser. Plantou, vai colher. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Eu não estou vendo nada. Calma, estão preparando a terra, a semente vai cair, vão fechar o buraco da terra, a árvore vai crescer, vai dar folhas e fruto, e vai chegar o dia que o anjo do Senhor vai bater na sua porta e vai dizer, chegou a hora de tu colher. Princípios. E nós precisamos entender isso. Agora, a salvação, ir para os céus, aí agora é totalmente diferente. Ela está condicionada ao homem aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e viver nos seus mandamentos. Aí é totalmente diferente. Aí a gente quer pegar salvação com prosperidade e botar tudo no mesmo pacote. Aí o crente está lá, salvo, mas está praticando coisas que não agradam a Deus e está lá, eu vou comer o melhor da terra. Vamos parar com isso. Eu gosto de falar, é para comer o melhor da terra, vamos comer. Eu tenho que ver, eu tenho que provar, eu tenho que comer. Chega de ficar vivendo só de palavra, só de palavra. É como a semana passada a gente estava vivendo aqui, eu falando sobre igreja. A gente muitas vezes se emociona muito, que vamos lá para cima, a igreja toda, nós vamos botar o telhado lá em cima, quem crê nisso levante a mão, aí todo mundo levanta a mão. Quando passa, vamos contar as atitudes que cada um teve agora, para botarmos o telhado lá em cima. Não adianta, não adianta. Isso se chama, sabe o quê? Fumaça. Veio, tocou fogo,
soprou, já foi. O verdadeiro posicionamento do homem é quando ele fala e ele faz. Esse é o verdadeiro posicionamento. Porque eu já disse, repito e vou continuar falando. Pelo tanto de gente que nós temos aqui dentro dessa igreja, já éramos para estar com esse telhado lá em cima. E por que nós não estamos? Porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E não tem para onde correr. Se nós entendermos de reino espiritual, você vai ver que Deus é um Deus que faz coisas grandes. Porque Deus não recebe dinheiro, Deus não recebe oferta, Deus não recebe dízimo, Deus recebe obediência. Quando você vem aqui na frente, coloca o seu dízimo, a sua oferta, Deus está recebendo obediência. Aí Malaquias vai dizer, derramarei uma bênção tal sobre vós que venha a maior abastança. Observe que o reino espiritual está ligado. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que fixe bem na sua mente. Essa cédula que você pega no final do mês do seu salário, ou aqueles que são empresários, ela não é física. Dinheiro é coisa espiritual. Você precisa entender isso. Dinheiro é coisa espiritual. Eu estava dentro do carro, e aí eu estava com quem? Algum dos adolescentes. No passeio, estava eu, Felipe, Lara, Alice, não sei quem foi mais. Aí veio um homem, um mendigo, para no meio do caminho e veio pedir uma oferta. Eu falei, um dinheiro na tua casa. Eu falei, não dê. Aí Alice me perguntou, a filha de Daniel, por que, moça, eu não posso dar? Meu pai dá, e toda vez que der uma moedinha, eu dou. Eu falei, a partir de hoje, não dê mais. E fale pro seu pai para não dar. Pergunte a ele se ele quer comer alguma coisa, vá lá, compre a comida e dê a ele. Sabe por quê? Você pega o seu dinheiro abençoado, vai entregar na mão de pessoas que vai fumar droga, usar maconha, se prostituir, fazer tanta coisa, e ali estão portas de demônios abertas, e essas portas vêm para suas finanças. Toda vez que eu estou no lugar, eu passo por lá, o cara assim, mozinho, você quer um lanche? Ah, não, não tem não. Não dê. O seu dinheiro é consagrado ao Senhor, e quando você pega seu dinheiro, investe em algo que não é santo, você está abrindo legalidade para o devorador, migrador, gafanhoto entrar nas suas finanças, porque dinheiro não é físico, é espiritual. E deixa eu te dizer, por isso que Malaquias vai dizer assim, ó, que quando é um crente fiel, a Bíblia vai dizer assim, ó, eu enviarei o meu exército entre vós. Ei, cortador, migrador e gafanhoto não é exército de Satanás, não, é exército de Deus para os infiéis, porque dinheiro é espiritual. Observe, Deus tem dado uma mensagem que eu vou trazer para vocês aqui uns dias sobre essa questão do dinheiro ser espiritual. Toda vez que alguém há um mistério na oferta e no dízimo que precisa ser revelado para a igreja, e muitos de nós não sabemos. Sabe qual é? Eu não vou entrar nesse assunto hoje não, estamos falando de outra coisa. Quando você oferta em cima daquilo que você está necessitando. Como assim? Vou dar um exemplo clássico. Eu preciso de uma casa, eu preciso comprar uma casa. Eu vou ofertar onde? Onde há uma construção. Depois nós vamos destrinchar sobre isso, você vai entender melhor. Aí você pega o dinheiro, oferta em algo que está construindo, e Deus vai lá e entrega uma casa. O dinheiro é físico? Espiritual. Você investiu em algo para ter um retorno, e o reino espiritual lhe atendeu. E nós precisamos entender isso. Se nós entendermos que existe um reino espiritual e que nós fazemos parte dele, tanto é verdade que você é corpo, alma e espírito. Se você não tivesse espírito, fosse só corpo e alma, poderia ficar em paz aí na sua, tranquilo, e viver a sua vida. Mas Deus te deu corpo, alma e espírito. E essa parte do espírito faz parte. E nós precisamos entender isso. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que está diante de mim, esse eu faço. E ele vai dizer, se eu faço o que eu não quero, é porque o pecado jaz habita em mim. Reino espiritual. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos levantar e guerrear contra isso. Nós precisamos ficar de pé contra isso. Entender que não é as pessoas, é o reino do inferno que tem se levantado. E quando nós buscamos, Deus revela, Deus mostra e dá vitória ao seu povo. Mas precisamos entender de reino espiritual. Se nós não entendermos, vamos ficar vacilando o tempo todo. O tempo todo. Porque o diabo está precisando só de uma brechinha para ele agir. Ele não precisa de muita coisa não. O diabo só precisa de uma brecha. E ele vem e age. Por isso que nós temos que, cada dia, irmãos, buscar o discernimento da parte de Deus. Fazer como esse salmista aqui, ó. Eu vou me levantar? Não. Que o Senhor se levante. Que o Senhor se levante e julgue essa causa. E quando Deus se levanta, a resposta vem. A resposta vem. Nós estamos aqui sexta-feira, na sexta da intercessão, e Deus está trabalhando aqui de forma diferente, porque é só intercessão. É intercessão. E Deus está trabalhando, e vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Porque nós precisamos orar dentro do reino espiritual, decretar, falar qual é o demônio que está agindo e aonde nós queremos chegar. Você precisa entender isso. Eu vou bater nessa tecla até você entender. Você tem que orar em cima daquilo aonde você quer chegar.
chegar. Irmãos, não seja pobre, nem raquítico, nem seja, eu não sei nem a palavra mais que usar nas suas orações. É nessa hora que você tem que mostrar que você é filho de Deus. Tem gente que até por orar é pobre. Tem gente que até por orar é com medo. E a Bíblia diz, olha, chegai com confiança até a presença de Deus no tempo oportuno, a fim de alcançar a misericórdia. Senhor, eu estou passando por isso. E eu peço ao Senhor que o Senhor faça isso. E Deus, ele vai agir. Ele pode não agir da maneira como você quer, porque ele é multiforme. Deus age de várias formas, mas ele vai entregar o que você quer. Você entendeu como é que as coisas funcionam? Mas nós precisamos entender que estamos num reino espiritual. Espiritual. Se nós entendermos isso, nós vamos ser mais do que vencedores. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que a batalha ela vai para um outro nível. Vai para um outro nível. Em vez de a gente ficar lutando com o nosso braço forte. A Deus agora vai trazer revelação do que está acontecendo. Para nós adorarmos ao Senhor, eu falei de um testemunho desse aqui no início, e vou falar para os irmãos. Tinha uma irmã em Feira de Santana, ela estava orando pelo marido. O marido traiu ela. E eu falei, a senhora quer o marido de volta? Ela quer. Eu falei, pronto, vamos orar para Deus trazer. Chamei uns irmãos, fizemos uma campanha, um jejum. Com 13 dias, o cara veio para dentro de casa. Todo quebrado. Passou-se o tempo, ela me ligou, irmão Sandro, antes ele não tivesse vindo. Falei, por quê? O cara veio pior do que era antes. Me maltrata, me xinga. Aí eu falei, Senhor, fizemos uma campanha para acabar com a mulher. Falei, e agora? Aí eu fui orar. E aí Deus falou no meu coração, reino espiritual. Aí eu peguei e fui para a Bíblia. Quando eu cheguei na Bíblia, que eu abri, caiu aquela passagem. O homem que se deita com uma meretriz, ou seja, você já sabe, né? Estamos na live, não pode estar falando tudo. O homem que se deita com uma meretriz, se torna com ela uma só carne. Então o que é que acontece? O marido volta para casa como ela pediu, só que nós, sem entendimento de reino espiritual, precisaríamos fazer o desligamento da mulher pelo qual ele teve relação. Por quê? Os demônios que atuavam na vida daquela mulher estavam agora influenciando dentro do casamento dela, porque ele se tornou uma só carne com uma meretriz. Aí nós voltamos lá, fizemos o desligamento dessa alma cebosa, só trazia confusão, e hoje estão vivendo lá na paz. Mas o crente que não tem visão de reino espiritual, para que eu quero mais isso? Esse povo é aquilo, e não sei o quê. Eu pedi a Deus uma bênção, Deus me deu uma maldição. Sem visão espiritual. Quando você entende de visão, quando você entende que tudo na vida é espiritual, você faz o quê? Ó, vem para aqui, ó, buscar qual é a direção. Vem para aqui buscar o que é que está acontecendo. E nós precisamos orar para que o Senhor venha abrir nossa visão espiritual. Precisamos orar. Queridos, existem coisas que estão retidas no reino espiritual. Porque lá as coisas que estão retidas só vão ser liberadas através do reino espiritual. Não adianta ficar no reino carnal, que não vai ser liberado. Deixa eu lhe falar uma coisa. Todas as vezes que você vê alguém vindo com intriga para perto de você, para criar inimizade, para falar mal de alguém, para fazer uma fofoquinha, para fazer qualquer coisa, ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele quer lhe prender no reino espiritual. Só que Satanás, ele usa o sapatinho de lã. Entenda, é reino espiritual. A intenção de Satanás não é destruir A e B e C, não. É você que está ouvindo. E deixa eu lhe falar uma coisa. No livro de Mateus, a Bíblia diz que aquele que peca virá o juízo de Deus. Mas tem uma coisa que a gente não prega na igreja. E essa eu quero falar que é importante. Mateus vai dizer que aquele que peca virá consequências sobre ele. Mas, ai daquele que divulga. A gente não fala do divulgador, né? Quando o pecador peca, quando alguém peca ou erra, fala mal de alguém com a língua solta e outras coisas mais, a gente quer logo acabar com o coitadinho. Mas se você for olhar biblicamente, a consequência pior é para quem divulga. E toda divulgação maligna, ela vem para lhe prender no reino espiritual. Ei, chegou perto de você, vai fofocar alguma coisa, vai falar mal da liderança, vai falar mal de alguém, vai contar um caso que não é seu, ele quer o diabo. E tá na vida da pessoa, quer lhe prender no reino espiritual. Crente não dá lugar ao diabo, não é? Tá sim. Judas ficou endemoniado, apóstolo, andava com Jesus, comia na mesa com Jesus, bebia com Jesus, lia a palavra com Jesus, participava da Santa Ceia com Jesus, estava na escola dominical, estava no culto de ensino, estava no batismo, foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Quer que eu fale mais do que Judas aí? Não fica aí pensando aí porque você é crente, você está ileso disso não, basta dar lugar. E é reino espiritual. Toda vez que chegar perto de você, você tem que detectar, já quer me prender no reino espiritual. Ei, vou parar por aqui, preocupa a tua turminha que eu não sou dessa turma. Mas nós não podemos mais aceitar prisões espirituais. Sabe por quê?
acontece aquilo que eu lhe falei. Lembra que eu falei sobre Felipe na semana passada, do meu filho? Desobedeceu, eu botei de castigo. Eu falei o que com ele? A lei espiritual é essa. O diabo sopra no teu ouvido, você me desobedece, eu vou, lhe boto de castigo, ele cai fora e sobra pra tu. É assim que o diabo faz. Vem com um sapatinho de lã, pedindo ajuda, falando de não sei o que do que não deve. Aí você presta o seu ouvido, depois a bomba chega aí ele cai fora e tá aí você agora, aprisionado num reino espiritual e ainda para resolver um problema que não é seu. Aí nós temos que fazer com aquele pastor pentecostal. Chuta aquele laço. E o diabo, quando vem, meu irmão, ele vem mesmo com um sapatinho de lã para nos aprisionar. E a gente precisa entender isso. É reino espiritual. Nós precisamos entender que é reino espiritual. Se nós entendermos, nós vamos ser mais do que vencedores. Se nós entendermos, nós vamos conseguir detectar quando o inimigo quer aprisionar a nossa vida. Precisamos entender dessa forma. Precisamos levantar nesses últimos dias como Abraão. Lembra de Abraão? Quando ele começou a ficar rico, Ló também ficou rico. Aí começou a contenda. Não era nem com Abraão e Ló. Era com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Não era nem com Ló e Abraão. Aí antes que chegasse o problema até Abraão e a prisão espiritual, ele perdesse toda a prosperidade, ele disse: ei Ló, nós somos irmãos, não é bom que aconteça isso com nós. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas aparta a tua alma da minha. Existem pessoas que vai entrar na sua casa, vai sentar na sua mesa, vai comer, vai para a praia com você, vai passear, vai para o comércio, você vai viajar e você vai ficar na comunhão e na paz e Deus vai abençoar. Mas tem pessoas que para você viver na comunhão e não viver em cadeia espiritual é paz do Senhor e tchau. E você precisa distinguir quem são essas pessoas. Por quê? Irmão Sandro, é minha natureza. Eu não sei ser dura, então seja prisioneira. Porque a minha natureza, eu estou acostumado assim, ser bom para todo mundo. Fique fazendo a boa vizinhança e seja prisioneiro. Nós precisamos entender isso. Tudo que acontece na nossa vida parte de um princípio chamado reino espiritual. Reino espiritual. Existem pessoas dentro da minha casa que eu não quero. Só que minha esposa, às vezes, gosta de alguns. Eu falo, mas aqui quem manda sou eu. Eu não quero prisão espiritual aqui dentro. Quer fazer suas conexões, suas cadeias, faça lá fora. Mas aqui não. Sabe por quê? Porque na hora a prisão vem, todo mundo salta e ninguém lhe dá chave para você sair dentro da cadeia, não. E agora você tem que pagar o seu preço, jejuar, ir para diante de Deus, se acabar todinho, para você ver essa maldição sair e Deus ser glorificado na sua vida de novo. Nós precisamos nos posicionar, querido. Precisamos nos posicionar. Negócio de fazer boa vizinhança, não. Precisamos nos posicionar. É como Josué fez. O povo estava todo mundo lá. Um orando, um louvava a Deus, outro louvava Baal. Josué falou: ei, eu não quero nem saber o que vocês estão fazendo aí, se vocês estão adorando a Deus ou se estão adorando a Baal. Agora, eu aqui, e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você precisa salvar a sua família. Você precisa salvar a sua casa. Entender que no reino espiritual que o diabo está entrando para querer se andar. Já se viu? Eu tinha 17 anos quando eu aceitei Jesus. Eu fui para uma vigília, tinha uma senhora de 72 anos. Ela foi pregar, ela disse bem assim, eu quero dar uma palavra para a igreja. Nós somos o único exército que destruímos nós mesmos. Nós somos o único exército que atiramos contra nós mesmos. Nós somos o único exército que falamos mal de nós mesmos. Eu com 17 anos novo convertido, eu falei, rapaz, essa velhinha tá doida. Hoje eu entendo que ela estava falando a verdade. Mas há poder no sangue de Jesus e sobre essa igreja não, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano não fica na casa de Deus. Eu não me assusto com nada que acontece. Não me assusto, porque Deus ele está fazendo algo na Nova Jerusalém. Desde o dia que eu botei meus pés nesse lugar, eu tenho compreendido isso, eu tenho sentido isso, eu estou falando isso, e eu vou falar isso o tempo todo. Deus está fazendo algo nessa igreja. E Deus está limpando, Deus está transformando, Deus está nos trazendo palavra, não é para nos matar, é para nos instruir para aquilo que há de vir de Deus para nossas vidas. Porque Deus não quer que você fique de fora, não, querido. Deus não quer que você fique igual a Moisés. Olhe para a terra, prove do fruto e não pise seu pezinho dentro dela, não. Deus quer te levar para uma água cristalina. Quer te dar uma comida que sacia a sua fome. Mas nós precisamos entender, detectar. Aí a gente fica, a minha casa é casa de oração. A gente até canta, né? Minha casa será uma casa de bênção. Aí quando a irmã entra dentro de casa, menina, tu já sabe. Sabe de quê? Aí pronto. Falou, sabe de quê? Já abriu a porta do diabo. Aí o diabo já tomou seu entendimento do dela e já vem. Olha, fulano, isso e aquilo, tal. E sabe o que é que me deixa mais intrigante? É que assim, vamos dar um exemplo da liderança. O cabra anda
anda com o seu pastor, vive com o seu pastor, sabe da índole do seu pastor, come com o seu pastor, abraça seu pastor, diz que ama seu pastor. Aí quando alguém chega na casa que vai falar alguma coisa, menina, eu não sabia que ela era assim. Me poupe com tanta falsidade. Ou você é, ou você não é. Não existe dois termos. Não existe amor fingido. Amor fingido é música mundana feita por um demônio. Existe amor verdadeiro. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu quero, ou eu não quero. Meio termo está em cima do muro, com Jesus voltar, tu fica. É isso que muitas das vezes não dá para entender. Porque o inimigo ele vem de forma sorrateira. Ele vem trabalhando e a gente fica lá, minha casa será a casa de bênção. Com essas coisas, compartilhando coisas que não agradam a Deus. Não existe, queridos. Não existe isso. É como uma vez estava conversando aqui no estudo com jovens e teve um dos jovens que se levantou e falou assim, irmão Sano, você está falando isso aqui sobre namoro, né? Você está falando sobre isso? É porque você está dando, eu estou sentindo assim um ar, como que o Senhor está dando uma indireta. Eu falei, não, é uma direta mesmo. E a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Porque o inimigo está vindo, colocando as artimanhas dele e a gente está aqui, ó, prestando os nossos ouvidos. E o diabo está lá assim, ó, igual uma aranha, fazendo teias, e lhe aprisionando. Você não entende por quê. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. A Bíblia diz que de uma única fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou eu abençoo ou eu amaldiçoo. Ou eu amo ou eu não amo. Tem que ser sincero, irmão. Tem pessoas que vão dizer assim, ó, eu lhe amo. Mas tem pessoas que vão dizer assim, você é meu amigo. Tem pessoas que vão dizer, você é meu colega. Agora, o cara é meu colega, eu vou dizer que eu amo, que é amigo. E ainda tem o que é mais distante do colega. É a chegada. De vez em quando. Aí se vê. Nós precisamos entender isso. Olha pro seu irmão e diga assim, você precisa entender. Fala mais forte para ele. Você precisa entender de reino espiritual. Nós vamos falar mais sobre isso. Vocês vão entender. Nós vamos passar uns 3 dias aqui falando sobre, não agora, que eu estou terminando, sobre dízimos e ofertas e primícias. Vocês vão ver que tem coisas na vida de vocês que estão presas no reino espiritual e que Deus vai destravar. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Mas nós precisamos entender que o inimigo ele vem para nos aprisionar, mas ele vai cair por terra no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está abrindo seus olhos a partir de hoje. E hoje, Deus não lhe toma mais por inocente. Porque os seus olhos agora estão sendo abertos. Deus não lhe toma mais por inocente. Só cai na armadilha do diabo agora quem quiser. E eu tenho um conceito comigo, viu? Lá em Santana, nós estávamos fazendo campanha na casa de uma irmã. Meu Deus, eu estou na live. Deixa eu ver como é que eu faço. Ela estava deitada numa cama doente. E aí, nós estávamos fazendo a campanha orando. O demônio se manifestou. Nós oramos, o demônio caiu por terra, junto com alguns irmãos. Quando a gente passa 2 dias, o demônio, a gente orava, o demônio saía. Depois que chegava em casa, a irmã gritava, a menina ficou endemoniada de novo. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado aí. Aí, quando a gente foi ver, no quarto, quando a gente só ia só durante o dia. Nesse dia, inventamos de ir de noite. Quando eu chego no quarto, tinha uma cortina, eu tô vendo uma luzinha atrás da cortina. Já entenderam o manto, né? Que tava atrás da cortina lá. Já entenderam o manto? Não pode falar. Aí o que acontece? Aí eu falei, agora entendi. Falei, chama o esposo dela aí. Primeiro eu chamei aqui. Falei assim, olha, a partir de hoje, se vocês querem ficar aqui orando, fique. Mas eu não. Por quê? Eu sou algum idiota. Eu vou estar orando, pegando guerra com o diabo, ele sai. Quando eu volto, o diabo entra, por quê? Tem um ponto de contato. E eu tenho isso comigo. Se o crente quer libertação, nós vamos até o fim. Vamos subir monte, vamos fazer jejum, vamos fazer campanha e Deus vai dar vitória. Mas se tu não quer libertação, nem me peça para orar, porque não adianta, eu vou ficar pagando meu preço à toa. Não oro pelo crente que não quer libertação e o crente que primeiro não tem no seu entendimento que ele precisa mudar, porque a oração será e vamos pegar pegando guerra à toa. Não oro. E eu tenho base bíblica para isso. Todo mundo que foi até Jesus que queria ser curado, porque queria ser liberto, porque queria ser transformado. Agora você pegar guerra com uma pessoa que quer ficar o tempo todo, tem pessoas que só querem receber a oração, para receber as bênçãos de Deus, para receber o livramento, para fazer coisa errada. Aí a oração vai ser diferente. Pega ele, quebra ele todo, bota no leito para ele entender que tu é Deus. A oração é essa. A oração tem que ser essa. Para crente que não quer entender, que não quer dar lugar para libertação. Negócio de estar orando, abençoa. Abençoa nada, quebra. Bota no leito, faz qualquer coisa, mas mostra que tu és Deus. Porque tem ímpio que tem mais reverência para pedir oração do que certos crentes. Não ore não, irmão. Não ore não. Quando eu entro numa casa que eu vou orar, que não seja crente, eu olho logo o ambiente. E aí eu chamo o dono da casa e falo, olha, o negócio é esse. Aqui tem uma legalidade, tem isso e aquilo. Não adianta eu orar, porque depois vai voltar tudo normal. Vai tirar? Não. Meu nome é tchau. Vai ficar lá pagando preço à toa? Tem um ponto de contato, tem uma legalidade, ela tem que ser quebrada. Eu vou encerrar agora e vou lhe dar uma revelação da parte de Deus para você compreender o que eu estou falando. Quantos aqui já ouviu pregações falando sobre Zaqueu? O homem que estava em cima da árvore. Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu sobre Zaqueu. Mas ali tem uma revelação tremenda
tremenda que muita gente não prega. Jesus olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque eu vou entrar na sua casa. Olha, foi Jesus que falou: desça, porque eu vou entrar na sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, lê o texto quando você chegar em casa. A Bíblia diz que Jesus manda o cabra descer da árvore, diz que vai entrar na casa dele para poder mudar, fazer algo na casa dele, e Jesus entra e fica, ó, calado. Você já parou para pensar nisso aqui? A mesma coisa eu falo assim: irmão Paula, vai lá na minha casa, mas o irmão Danilo, que eu preparei lá um churrasco pra gente comer. Aí dá meio-dia, o churrasco não sai, dá 1 hora não sai, dá 2 horas não sai, dá 3 horas o churrasco não sai, 4 horas o churrasco não sai. Você já parou para analisar isso? Quer dizer que Jesus manda eu descer de uma árvore, eu chamo a atenção dele, diz assim: desce depressa que eu vou entrar na sua casa. Aí ele entra na minha casa e fica calado. Você já parou para analisar? Jesus não fez nada, querido. Sabe por quê? Havia uma legalidade e Jesus não podia fazer nada. Não que ele não tinha poder, mas o próprio Deus, ele não quebra princípios. Havia uma legalidade. Aí a Bíblia vai dizer, lê o texto quando você chegar em casa, e Jairo vai no meio do silêncio assim: Senhor, se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí agora Jesus, em cima da legalidade, diz: hoje entrou salvação nessa casa. Tá dando para vocês entender? Nem Jesus fazia nada quando tinha legalidade. E tu quer botar a tua mão de Deus não te mandou. Tá dando para você entender? Lembra do homem lunático? Tá pertozinho dessa passagem. O cara caía no fogo e queria se jogar na água para se estoporar. O demônio pegava ele e jogava ele no fogo, na água. Aí ele foi até Jesus e falou assim: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus: oxe, eu não vou poder fazer nada para esse cara. Ele não entendeu o princípio espiritual. Jesus falou assim: ei, não é se eu posso, é se tu crê. Esse daí Jesus ainda deu um caminho a ele. Jesus ainda deu um caminho. Ele falou: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus: espera aí, meu filho, você está invertendo as coisas do reino espiritual. Não é se eu posso, porque eu tenho todo o poder, é se tu crês. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Aí Jesus: não houve nenhuma fé igual esse homem em Israel. Assim como o reino do mal de Satanás precisa de uma legalidade para agir, assim também o reino dos céus tem que ter uma legalidade. Porque Deus vem no meio dos louvores, habita e derrama o seu poder. Nós abrimos a legalidade no reino espiritual, quando nós adoramos. Então chamamos a presença dele, nós estamos dizendo: nosso Senhor, está aberto esse ambiente para o Senhor agir. Deu para você entender agora aí? Se há legalidade, meu irmão, eu não entro não. Nós primeiro fechamos a legalidade e depois nós oramos para que Deus venha fazer. É assim que as coisas acontecem. Precisamos entender de reino espiritual. Precisamos entender. Porque nós impedimos até o agir de Deus em nossas vidas. Logo quando eu cheguei aqui na igreja, aí eu conversava com alguns irmãos, falava sobre a questão da liturgia do culto. Porque a gente falava assim sobre, a gente começa o culto, ora, aí chama o ministério de louvor, dízimo de oferta, apresenta o visitante, ministra a palavra, dá os avisos, a bênção apostólica, vamos para casa. Todo mundo já sabia o que vai acontecer. Mas o Espírito Santo às vezes quer fazer coisa diferente. Hoje mesmo eu não ia ministrar essa palavra aqui para os irmãos, quem quiser ver, que chegou depois, e a palavra já começou desde 7 horas. Deus, ele tem suas maneiras, suas formas de trabalhar, de agir na vida do homem, porque a prova de Deus hoje abriu os nossos olhos no reino espiritual. Louvado seja Deus. E ele é isso que ele vai fazer em nossas vidas, amém?